Olá, hoje nós estaremos trazendo aqui algumas reflexões, referente a esse processo de intervenção, o caminho dessa intervenção para crianças, adolescentes, adultos do espectro autista. Um primeiro ponto muito importante é nós entendermos que o diagnóstico é o pontapé inicial para um melhor caminho de intervenção. Por quê? Porque é a partir do diagnóstico, das avaliações, que eu vou entender, quais são as habilidades em prejuízo e o que eu preciso, quais são os profissionais que eu vou precisar buscar para a intervenção mais assertiva do meu filho. Então, por vezes, acontece de eu não conseguir fechar o diagnóstico por causa de agenda, de médico, de forma imediata. Então, aqui eu fico muito tempo em espera para esse fechamento. No entanto, eu já tenho avaliações suficientes que mostram, de várias especialidades, que o meu filho tem já prejuízos e que eu preciso investir nessas habilidades. O que é o mais recomendável, é que nós possamos já iniciar e investir nesse desempenho, nessas intervenções, mesmo que eu ainda não tenha um diagnóstico formal, um laudo. Por quê? Porque essa criança, meu filho, está com prejuízo e esse tempo que ela fica em espera é primordial. Por quê? Porque nós falamos em plasticidade cerebral. Bom, Andressa, o que está correlacionado, Nós falamos o tempo todo e hoje ainda mais com as evidências científicas, inclusive com o que nós observamos na prática, que a intervenção ela precisa ser precoce. Então, quanto mais cedo o meu filho chegar, mais novo ele recebe essa intervenção, maior essa absorção. Então, eu tenho uma plasticidade cerebral diferente de uma criança, com 1 aninho, por exemplo, de uma criança com 7, 8 anos. Isso não quer dizer, de forma alguma, que uma vai evoluir e outra não vai evoluir, tá? Não quer dizer isso. Quer dizer que a que entrou de forma precoce, tem sim um potencial maior para absorção, Porque nós estamos falando de um cérebro que está ali para receber e nessa absorção ele recebe melhor naquela faixa etária do que uma criança com 7, 8 anos que passou todo esse tempo sem intervenção e que todas essas características estão cada vez mais complexas, tá? Então, por isso, um dos pontos primordiais é não perder tempo, direcionar. Bom, a partir daqui, o direcionar, nós falamos, obviamente, de profissionais que estejam especializados, que estejam, inclusive, o que nós observamos na prática, que estejam em contato o tempo todo, em construção daquele planejamento da criança, em contato sobre seus comportamentos, em contato sobre o planejamento, tanto fonoaudiológico, da terapia ocupacional. Então, que se esses profissionais sejam especializados e que eles troquem de forma transdisciplinar, tá? Então, nós não falamos mais só de um comunicar o que eu estou fazendo, nós falamos de unir esses planejamentos conforme a necessidade do meu paciente. Quais são, então, as especialidades, Nós temos a fonoaudiologia, que vai trabalhar essa questão da comunicação, linguagem, fala. A psicologia, ela trabalha
toda essa parte social, habilidades sociais, de aprendizagem, comportamento, emoções, terapia ocupacional, integração sensorial, motor, autocuidado, psicomotricidade, toda essa organização motora, prontidão, execução desse motor, né? Musicoterapia, também muito importante, traz a base da linguagem, olhando o ritmo, instrumentos, e vai muito além. Obviamente, eu cito aqui rapidamente algumas especialidades, mas vai muito além, como a psicopedagogia também, que vai olhar a parte acadêmica, né, os pré-requisitos para que essa criança consiga, quando chegar na fase da alfabetização, desenvolver bem e fazer um link muito positivo com a escola. Então, são várias especialidades. Cada criança, como eu já mencionei para vocês, precisa passar por uma avaliação e entender a sua real demanda com as suas especialidades, tá? Foco aqui é que essas especialidades, uma vez que trabalhem, elas troquem informações e unam os seus planejamentos. Um outro ponto importante é que essa equipe ela também tem que fazer coletas de dados. Então, quando nós falamos em intervenção, nós mencionamos sobre estímulos dentro do setting terapêuticos, orientações para os pais, práticas dos pais em casa também, para reforçar algumas habilidades do contexto que foi treinado em setting, mas também coleta de dados, né? Uma boa intervenção, ela é feita com um registro desses dados, né? Para entender o quanto esse meu paciente está alcançando as suas habilidades, quais são as habilidades que já foram sanadas, já nós conseguimos, precisamos aumentar a complexidade, ou algumas deixar como manutenção, que nós chamamos. Tudo é refinado a partir de uma coleta de dados enquanto está sendo realizada a intervenção. E para fechar, algo muito importante é a questão da carga horária, tá? Nós sabemos da importância de ser precoce, mas também ela precisa ser intensiva. Então, depende de cada criança, novamente de cada avaliação, mas entendemos que uma vez que a criança passou por um diagnóstico, ela sim precisa de uma intensidade na sua intervenção. Aqui nós estamos falando de um número X de horas importantes para que essa criança possa desenvolver as suas potencialidades dentro do espectro.